Olá, pessoal. Bom dia novamente. Voltamos aqui depois dos comerciais para a aula número 3 com o professor Teotônio. Foco no SAEB, aula 3, pré-SAEB. Quem vai bem no SAEB, vai bem no Enem. Vai bem no Enem. A frase do nosso secretário, ilustríssimo secretário de Educação, Washington Bandeira Filho. Professor Teotônio, tá certo? Diretamente aqui do canal de Educação, para nós começar dar continuidade à aula 3, resolvendo os problemas. Então, vamos lá, continuar aqui os problemas aqui. Vamos aqui para o problema de número 17, ok? Problema 17 é o seguinte, ao construir um dodecaedro, aí eu tenho que saber que poliedro é esse. Dodecaedro, eu tenho que saber quem é esse dodecaedro, tá certo? Ó, dodecaedro, quem é esse poliedro? Com papel colorido. João percebeu que esse poliedro possui 12 faces, ó. 12 faces pentagonais e 20 vértices. Então, já escrevo logo assim, ó, F5. F de face, 5, que as faces são pentagonais. Ao todo, são 12. Ok? Lembre-se que eu falei na aula anterior, tá? Que uma mesma aresta se encontra nos poliedros 2 vezes, tá certo? E vértices são 20. Então, ele quer saber quantas arestas, tá? Uma questão no bloco anterior, nós calculamos lá, era o número de vértices, agora que é o número de arestas. Só como são 12 faces pentagonais e cada face pentagonal possui 5 arestas, eu multiplico por 5, ó. Aí vai dar 60. Daí eu garanto o seguinte, que 60 é exatamente igual a 2A. Por que 2A? Porque eu falei anteriormente que a mesma aresta se conta ela 2 vezes. Só recordando aqui, se eu estou bem aqui num paralelepípedo, ó, se eu tenho aqui a figura de um paralelepípedo, nós vamos perceber, quando você está aqui nessa figura do paralelepípedo, tá certo? Se você faz a descrição aqui na base aqui, dessa aresta aqui da base, digamos, eu tenho essa aresta, deixa eu só botar ela aqui de outra cor, aqui, ó. Se eu tenho bem aqui essa aresta, bem aqui, ó. Digamos, essa bem aqui, ó. Eu tenho essa aresta. Essa aresta eu posso contar ela na direita ou nessa face de cima, ok? Então, por isso que a mesma aresta, nós contamos ela 2 vezes, ok? Por isso que eu boto 2, aí divido por 2 aqui, ó. Então, o número de aresta vai ser 60 dividido por 2. Então, nesse poliedro eu tenho 30 arestas, ok? Como eu quero saber a quantidade de aresta, não precisou encontrar agora o quê? Usar a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, ó. Tá certo? Se você fosse usar a relação de Euler, vai dar o mesmo efeito? Dá assim, ó. O V é 20, o A é 30, 20 menos 30. Mas aí ficava menos 10. Quando passava para o outro lado, aí ficava mais 10. 2 mais 10, 12. Dá exatamente o total de face. Só que ele quer saber o total de aresta. Então, o total de aresta, ó, na letra B de bom aluno, ok? Vamos para a próxima questão, questão 18. Novamente, uma questão que envolve os poliedros, tá certo? As bases de um prisma. O personagem aqui, ó, um prisma reto. São formados por N polígonos. Olha o número de N lados, polígono de N lados, tá certo? Os números quer saber vértices, faces e arestas nessa ordem, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui o formato de um prisma aqui, ó. Eu tenho um prisma com esse formato aqui, ó. Só para a gente entender melhor aqui, ó. Tá aqui um prisma com esse formato. E nesse prisma aqui, nós vamos olhar bem aqui uma conjectura. Está aqui a base inferior e a base superior. Todo prisma é um poliedro que as duas bases são congruentes, elas estão contidas em planos paralelos distintos. Tem uma base inferior, base superior, e essas duas bases são congruentes, contidas em planos paralelos distintos. Tá certo? Então, quantas faces eu tenho em um prisma? Num prisma, eu tenho logo de imediato a face inferior e a face superior, 2 faces. E aí eu tenho as faces laterais, vai depender de quem? Do número de lado, que é N, ó. Então, 2 mais N, que é a mesma cor de N, mais 2. Então, definido aí, ó, já tenho o quê? O número de face, ó, que é essa daqui, ó, N mais 2. Tá? Ele quer nessa ordem. Então, primeiro vértice, depois face. Então, N mais 2, eu tenho um candidato na letra B de bola, C, D e E. Tá bom? Agora, vamos aqui para o número de arestas. Ó, o número de arestas fica mais fácil a gente ver aqui, ó. Cada vértice, deixa eu botar bem aqui a cor dessa canetazinha aqui.
Digamos, eu estou bem que nesse vértice aqui, ó. Quantas arestas eu vou ter? Está aqui uma aresta, está aqui uma aresta e está aqui uma aresta. Ou seja, de cada vértice vai partir o quê? 3 arestas, ok? Então, eu posso ter aqui o número de arestas, é 3 vezes n, ó. Então, ó, já encontrei aqui o número de arestas. Está aqui, face e aresta. Então, n mais 2 e 3n, ó. Pronto, já me reduziu exatamente para a única alternativa. Ah, mas vamos saber o número de vértices. O número de vértices, que estava faltando aqui, ó. O número de vértices vai ser quem? É exatamente o dobro do número de lado, ó. Porque eu já encontrei aqui n mais 2, que é as faces, 3n é o número de arestas, e o número de vértices, ó. Então, ficou aqui, ó, 2 vezes n. Ou seja, o número de vértices que eu tenho na base inferior é o mesmo número de vértices que eu tenho na base superior. Como o polígono aí possui n lados, então ficou 2 vezes n, que é 2 vezes n é o número de vértices. Olha, e todo mundo guarda, pessoal, nessa questão? Vamos aí para a próxima questão, que aqui nós estamos nos Acelera Seduc, e eu quero que todos sejam 100% bem no SAEB, tá, ok? Questão 19 é uma questão agora de trigonometria. Então, vamos para frente, pessoal. O desenho abaixo representa o projeto de um escorregador que será instalado em uma praça. Nesse projeto estão indicados a medida da altura do escorregador e do ângulo de inclinação em relação ao solo. Ó, tá aqui o escorregador, esse cara aqui, ó. Tá certo? Aí o que? O comprimento do escorregador, ele quer saber o comprimento desse cara aqui, ó. Essa medidazinha, ó. Ok? Aí se você perceber, bem que eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho essa figura bem aqui de um triângulo retângulo, ó. Essa figura, ela está feita assim, ó. Aí esse comprimento vamos chamar de x. Aqui é o ângulo de 90 graus, que está descrito aqui embaixo, ó, bem que tem 90 graus. Bem que tem a altura 1,8 metros, tem aqui na questão. E tem aqui o ângulo de 50 graus, ó. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho o ângulo, tenho a medida que está de frente para ele. Então, a medida que está de frente para o ângulo chama cateto oposto. E tem o comprimento da rampa, que é a altura aqui, que vai ser a hipotenusa do triângulo. Então, eu tenho essas 3 informações aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Uma delas nós vamos aplicar para resolver o problema. Se eu usar aqui o seno de 50 graus, ó, o seno de 50 graus, ó, vai ser a razão entre o cateto oposto, que é 1,8, sobre a hipotenusa, que é x. Por que eu não pensei em usar o cosseno? Porque o cosseno eu teria que ter essa medida aqui, ó, do cateto adjacente. Por que eu não pensei em usar a tangente? Porque ele quer saber exatamente a hipotenusa. Quando ele quer saber a hipotenusa, aí eu uso o seno ou cosseno. Para usar a tangente, eu teria que usar só os catetos, tudo bem? Então, aqui, ó, quem é o seno de 50? Pela tabela aqui, ó, o seno de 50, 0,8 também aqui, ó. 0,8 é a mesma coisa de 8 sobre 10, ó. Igual 1,8 sobre x, tá? Eu peguei aqui esse 0,8 que ele deu aqui na informação, ó, e transformei numa fração 8 sobre 10, decimal, ó. Ok? Então, faça a proporção aqui, ó. Quando você faz a proporção, vai ficar 8x igual 10 vezes, dá 18. Por quê? Porque eu estou multiplicando um número decimal por uma potência de 10. Ó, tenho aqui, ó, 1,8 vezes 10. Então, como eu tenho um zero, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita. Como ela está, a vírgula depois do 1, entre 1 e 8, então vai ficar 18, ó. Que é aqui, ó. Então, o meu x aqui é exatamente 18, ó, dividido por 8, ó. Então, essa divisão aqui do 18 por 8, vou fazer ela aqui do lado aqui, ó, 18 dividido por 8, dá 1, 2, dá 16, sobra 2, 0, dá 2, 16, 4, 0, 5. 2,25, ó. 2,25 metros. Opa, deixa eu pegar bem aqui a borrachinha aqui desse cara aqui. Esse trem aqui não ficou legal. Aí borracha, para ficar igual, senão acaba atola na Frei Serafim, meio-dia. Aí não tem trem que desatole. 2,25, ó, fique na letra
D de dado. Então, vamos aí para a próxima questão. Ok, pessoal? Todo mundo guarda aí, 100% do SAEB. Ó, uma outra questão que envolve novamente o mesmo descritor anterior, tá certo? Porque essas questões que nós selecionamos aqui, nós usamos descritores todos da terceira série, em média 3 questões por descritor, tá certo? Ó, com um binóculo, um observador avista um pássaro no topo de uma árvore. Tá bem aqui, ó. O pássaro bem aqui, ó, no topo da árvore. Tá? Sobre um ângulo de 60 graus. Está aqui o observador aqui e está aqui o ângulo de 60 graus. Aqui é o ângulo de 60 graus. E aqui é o observador, ó, o personagem. Conforme representada qual a altura aproximada desse pássaro. A altura do pássaro, perceba aqui, ó. Isso aqui é a altura do pássaro. Bem que eu estou no solo. Só que o observador está acima do solo. Se você perceber, ó, nós vamos, bem aqui é 90 graus, ó. Ok? Nós vamos olhar para esse triângulozinho bem aqui, ó. Esse triângulo, eu vou formar ele bem aqui, ó. Vai ficar essa figura assim, ó. O triângulo vai ser esse triângulo retângulo aqui, com essa medida bem aqui de 90 graus. Só que o H é a altura do pássaro até o solo, ó, certo? Então, só que eu tenho aqui a altura do observador, ó. A altura do observador, esse bem aqui, ó. Tá aqui o observador. E a altura dele aqui, ó, 1,7 metros. Aí, como eu estou usando só esse triângulo, bem aqui, essa altura bem aqui, ó, desse triângulo, ó, essa medidazinha aqui, então vai ser H menos 1,7. Porque o H é essa medida da altura dele até o solo. Então, eu tiro essa medida bem aqui, que é a altura do observador, ok? E o ângulo aqui é 60 graus. E essa distância aqui, ó, para cá é 7 metros. Usa 7 aqui, ó. Ah, legal. Então, essa questão agora, perceba que eu tenho essas informações, os dados da questão seno, cosseno e tangente. E eu não tenho a hipotenusa no triângulo retângulo. Quando eu não tenho hipotenusa, o que é que eu vou usar? A tangente, exatamente dos dois catetos. A tangente de 60 graus, ó. Tangente de 60 graus, ó. Tangente de 60 graus. Vai ser o cateto oposto, H menos 1,7, sobre o cateto adjacente, ó, que é 7. Só que a tangente 60 está bem aqui, ó, 1,73, ó. 1,73, transformando para a fração, 173 dividido por 100, ó. Vou usar essa razão aqui, ó. Então, aqui vai ficar assim, ó. 1,173 sobre 100. Estou substituindo exatamente o valor da tangente 60 que foi dado na questão, tá? Que é igual a H menos 17 dividido por 7. E aqui você pode fazer a proporção, tá certo? Vamos fazer a proporção. Esse magote conta aqui, ó. Quando eu fizer aqui a proporção, vai ficar 100H menos 1.700 igual a 173 vezes 7. Fazer essa conta aqui em cima. 173 vezes 7, 21, 2, 51, 5, 12. 1.211. Ok? Aqui vai ficar 1.211. Então, o nosso H, aqui é 100H. 1.211, ó. Você vai pegar aqui 1.211 e vai somar aqui com esse 1.700, ó. Com 1.700. Então, essa soma vai ficar 1, 1, 9, 2. Ok? Deixa eu ver se minha conta está certa aqui. 1,173, H menos é 1,7 a altura do cara aqui, não é 17 não, esquecendo bem aqui, ó. Então, quando eu fizer esse produto aqui vezes 100, opa, essa conta bem não vai dar não. Deixa eu pagar bem aqui, ó. Já ia dar uma continha errada. Aqui, ó. 100H 100 vezes 1,7 dá 170. E esse produto dá 1,211. Então, 100H
1, 2, 1. Isso aqui você vai pegar 1, 2, 1. Então, vamos somar só com 170, porque eu multipliquei por 100, tá certo? Eu fiz essa conta bem aqui, ó. Vou tirar essa redação daqui, ó. Aquele produto ali, fiz assim, ó, 1,7 vezes 100. Usei essa mesma ideia aqui, ó, tá? A vírgula vai dar duas casas decimal, 170, ela tá 1, 2, 170. Aí vou pegar esse 170 agora somar com 1.211, ó. 170, quando eu somar aí, ó, dá 1, dá 8, dá 3, dá 1, ó. 1, 3, 8, 1. Então, meu H, dividir agora esse número por 100. Então, a vírgula só dá duas casas decimal, vai ficar 13,81. E aqui nós estamos na letra A de Aroasa, de aprovado, 100% Guabas. Vamos para a próxima aqui, pessoal. Questão 21. Novamente, caiu o mesmo descritor, ok? O teodolito, tá? Esse personagemzinho aqui, ó, é um instrumento utilizado para medir ângulos. Um engenheiro aponta um teodolito contra o topo de um edifício a uma distância de 100 metros. Está aqui o personagem, para o edifício, a distância dele, o teodolito, dá 100 metros. E consegue obter um ângulo de 55 graus. Está aqui o ângulozinho de 55 graus, certo? A altura do edifício. Agora ele quer saber a altura aqui, ó. Essa medida aqui, ó. H. Isso aqui é a altura do edifício. Aproximadamente. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Está aqui a altura desse personagem. Então, eu vou olhar para esse triângulo, a altura do edifício. Vou fazer a mesma ideia que eu fiz com a questão anterior. Ó, esse aqui vai ser meu H. Tá, ó. Eu imagino essa figura bem assim, ó. Esse aqui é meu H. A altura do edifício vem até aqui, ó. Tá? Só que o observador está olhando, tá? E aí eu vejo aqui nessa ângulo reto bem aqui, ó. Vou usar esse triângulo retângulo e esse cara aqui, ó. Porque essa medida aqui é 100 metros, que é a distância e do topo, né? A ponta do teodolito a uma distância de 100 metros. Aí eu tenho também, ó, não tem hipotenusa. Então eu vou usar também a tangente, ó. Tangente 1,43 é a mesma coisa de 143 dividido por 100, ó. Ok? Então esse triângulozinho nós vamos estar olhando para ele assim, ó. Esse triângulo, você está olhando para ele assim, ó. Bem aqui é 90 graus. Aqui é o ângulo de 55 graus. Aqui é a distância, que é 100. E a altura, ó, a altura, o H todo, esse cara bem aqui, ó. Só que eu estou usando só esse triângulo, vai ser H menos 1. Tira esse 1 metro aqui, ó. H. Que é esse metro? Exatamente a altura do teodolito. Ele quer a altura do edifício, não é a altura do... Ó, a altura do teodolito aproximadamente. Tá bom? Aí eu vou tirar aqui a altura do teodolito, porque eu estou usando só esse triângulozinho aqui, ó. Ok? Então, aqui a tangente de 55, ó. Ó, tangente de 55 graus, ó, tangente de 55 graus, vai ser novamente a razão entre os catetos, ó, H menos 1, H menos 1, sobre 100, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? E tangente de 55, vou usar 143, ó, 143 sobre 100. Porque ele deu na tabela que a tangente de 55, ó, tá bem aqui, ó, foi dada essa informação bem aqui, ó, 1,43. Eu estou usando para fração centesimal, tá? Então aqui ficou H menos 1, ó, sobre 100, ó, H menos 1 sobre 100. Então tenho duas frações em que tem mesmo denominador, eu cancelo, tá certo? Então aí vai ficar 143 mais 1 igual o H, ó. Peguei esse menos 1 e trouxe para cá, ó. Então, ele ficou 144 metros igual a H. Ok? Então, ele ficou aqui na letra D de dado. Ok, pessoal? Vamos ver aqui a próxima questão. 100% aí, Guabes, todo mundo no SAEB.
Questão 22. Também caiu no mesmo descritor, ó. Não tem problema não. Matemática é assim, quanto mais treino, tá certo? A performance que você obtém é treinando com muita acentuidade. Ó, para medir a distância que o separa de uma grande árvore, Beto caminhou 200 metros, Beto andou 200 metros em uma direção perpendicular à linha imaginária. Está aqui a posição inicial de Beto, posição final do Beto. Então, ele saiu daqui, ó, para cá, ó, andou aqui 200 metros, tá? E que unia a árvore. Em seguida, mediu o ângulo entre a direção em que andou, a linha imaginária, que agora une a árvore, encontrando 60 graus. Quer dizer que esse ângulo aqui, ó, é 60 graus, ó. Ok? Nessas condições, a distância inicial entre Beto e a árvore era aproximadamente. Ele quer saber a distância daqui para cá, ó. Como é perpendicular, aqui é 90 graus, ó, certo? Ó. Ele andou, ó, uma direção perpendicular. Então, toda vez que tiver a palavra perpendicular, é porque ele andou aqui, a árvore, a altura com relação à posição dele, formou 90 graus. Ele quer saber, ó, a distância inicial entre Beto e a árvore era de aproximadamente, ó, a altura aqui, ó. Não é esse cara aqui, não. Ele quer saber a distância do Beto até a árvore, a altura desse personagem. E está aqui exatamente as informações, ó. Mesma ideia. Você tem esse triângulozinho aqui retângulo, ó, tá? O ângulo de 60, aqui 90, a altura entre a distância entre Beto e a árvore era de aproximadamente, tá? É do início que ele quer. Nessas condições, a distância inicial, exatamente, está aqui o ponto inicial. Aqui eu vou usar também, ó, tenho dois catetos, vou usar a tangente, ó, tangente 60. Tangente 60, ó, 1,73, também, ó, 173 sobre 100, ó. E alguém dizia assim, professor, mas eu posso usar sempre a ideia de número decimal? Pode, não tem nenhum problema não. Quando eu usar aqui a tangente 60, ó, tangente 60 é o cateto oposto, que é o H, que é a nossa pergunta, sobre o cateto adjacente, que é 200. Aí, no lugar da tangente 60, eu escrevo aí, ó, 173 sobre 100, ó. Cancelo 2 zero aqui com 2 zero e faço aqui a proporção. Então, meu H, ó, vai ficar 2 vezes 173. Quando eu multiplicar, daqui dá 6, 14, 2, 1, 3. 346 metros. Aí eu tenho aqui na letra A de Aroás, aprovado 100% Guabes no SAEB. Vamos para a próxima, pessoal? 23. Aqui já mudou o descritor. Os pesquisadores verificaram que numa determinada região, quando a pressão de um gás é de 6 atm, está aqui, ó, pressão e está aqui o volume. Quando é 6, ó, o volume é 32. Está aqui. E quando a pressão é de 8, está aqui, ó, pressão 8, o volume que é 20, ó, 20. A taxa média, ó, quando fala taxa média, é o coeficiente angular, é a taxa de inclinação, é a declividade que a reta tem em relação ao eixo X, ó. A taxa média de redução do volume é representada pela, tá aqui, declividade, ó, declividade da reta, que passa pelo ponto 6,32, que é o ponto P1, e o ponto P2, coordenada 8 e 20, tá? Onde aqui o eixo X se chama eixo das abscissas, o eixo Y se chama eixo das ordenadas. Eu costumo dizer que o eixo X é o eixo dos homens, o eixo das mulheres, porque quem dá ordem são as mulheres, são a ordenação aqui, ó. Aí ele quer saber exatamente quem é esse coeficiente aí, ó. Então, o coeficiente angular aqui é como se eu estivesse olhando para o gráfico dessa reta assim, ó. Se eu estivesse olhando, eu estivesse formando ela, nesse sentido, ó. Aí o coeficiente angular dela é esse aqui, ó. Ele vai ser negativo, tá certo? Porque se eu tivesse o gráfico com essa outra configuração aqui, ó, se o gráfico fosse assim, aí o coeficiente angular aqui é positivo, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Só pegar aqui, ó, o A, que é o coeficiente angular, é a variação entre os elementos do eixo Y com a razão dos elementos do eixo X. Então, só pegar aqui, ó, 20 menos 32, 20 menos 32, sobre 8 menos 6, ó. 8 menos 6. Então, aqui vale menos 12, ó, dividido por 2, ó, dá menos 6.
Ah, professor, menos 6 está aqui na letra A. 6 você ganhou tempo, é porque eu peguei o coeficiente angular, eu poderia fazer assim, o coeficiente angular, posso fazer a razão entre y2 menos y1, pegando os pontos da reta, sobre x2 menos x1. Nesse caso aqui, ele é positivo, tá? Ah, mas eu poderia fazer de outra maneira? Pode. Eu tenho 2 pontos, posso substituir os pontos na função. Eu poderia pegar aqui a função do primeiro grau, ó. F de x igual a x mais b. E nessa função, eu poderia substituir o ponto 1, aqui é o y, aqui é o x, encontrava, e o ponto 2, eu ia encontrar o valor A e o B. Como você quer o A, aí você resolveu o sistema. Aí dá mais conta, mas eu posso fazer por essa informação ou pegar o contrário, tá certo? y1 menos y2, x2 menos x1, que é exatamente quando ela vai dar positiva, quando tem essa característica, negativa é essa, ok? Vamos aqui para a próxima questão, pessoal. Na realidade, é a última questão desse bloco. Ó, também mais fácil aqui, ó. Observe o gráfico a seguir referente à função polinomial. Está aqui, ó. A função como eu fiz a descrição na questão anterior. Aqui é o coeficiente de inclinação, aqui é o coeficiente linear, tá? Esse linear onde a reta corta o eixo y, tá bom? Pode afirmar que o coeficiente angular, quer saber o A, ó, da reta representada no gráfico, é. Ele quer saber quem é esse Azinho, bem aqui, ó. Aí, ó, aqui eu vou fazer o seguinte, como eu falei anteriormente dos pontos, agora eu vou fazer usando os pontos, tá? Poderia encontrar também usando a tangente? Pode, ó. O coeficiente angular nesse caso aqui é positivo, ó. Poderia fazer assim, ó. Acho que ia ser mais rápido, ó. Deixa eu ver se aqui dá mais rápido. Dá. Você forma bem aqui um triângulozinho retângulo, ó. O coeficiente angular é esse cara bem aqui, ó. É a tangente desse ângulo, certo? Aqui, ó. O coeficiente angular aí, ó, vai ser a tangente desse ângulo chamado de alfa. Que vai ser, ó, acontece cateto aqui, ó. Ó, aqui vai ser 4 menos 3. E essa medida aqui, ó, 3 menos 1. 3 menos 1. Então, vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2, eu estou exatamente na letra A de aprovado de Aroaz. Novamente, eu poderia substituir o ponto de coordenada 1, 3 e o ponto 3, 4. Pode substituir aqui e resolver o sistema que dá o mesmo efeito. Ok? Então, pessoal, aqui nós finalizamos a aula 3 de matemática, do preparatório para o nosso SAEB. Tá bem? Vou fazer um comercial. E daqui a pouco eu volto com a aula 5. Agora vocês vão continuar aí com o professor Amaral, 100% diretamente de Cocal dos Alves, aqui em Teresina. Ó, pessoal, para todos vocês. Até mais.